Sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. Oi, eu sou a Bia, escritora de fantasia, uma artista buscando trazer mais magia para o nosso mundo. E hoje vamos continuar a nossa saga de editar o meu livro. Quem não viu, já saiu um vídeo falando sobre a edição do meu livro, sobrevivendo a uma doença crônica, todo navegando tudo isso. Não posso dizer tudo sobre o livro ainda, porque ele vai demorar um pouquinho mais, tem alguns processos para passar, mas eu vou contando para vocês um pouquinho mais sobre a história e o que eu tô editando. Hoje eu editei um pouco mais de capítulos do que eu tava conseguindo no último vídeo. Hoje eu estou um pouco melhor, não estou bem, mas estou melhor do que eu estava no último vídeo. E agora a gente passou por um capítulo muito importante. Não que todos os capítulos não sejam importantes, porque todos são. Mas um capítulo basicamente onde a minha personagem ganha mais um trauma. Na verdade, foi tão grande que eu acho que todos os personagens que se importam com ela saíram traumatizados depois desse capítulo. A gente avançou um pouquinho mais depois disso. Temos mais cenas de romance, que eu sei que vocês gostam muito de romance. Não é o foco, mas temos. Teve uma mudança, uma coisa muito importante que aconteceu da personagem com ela mesma, com os próprios sentimentos. Ela tá passando por um momento muito difícil na trama, um momento onde que as relações que ela construiu ao longo do livro até aqui estão sendo testadas e estão sendo mostradas o que é verdade e o que não é. Chegamos numa parte do livro que vai vir um mistério assim, vai ficar uma coisa meio pairando, que vai dar aquela agonia assim, de tipo, ai, o que vai acontecer agora? Estamos caminhando para a resolução de um conflito muito importante que vai dar origem a outros conflitos. Hoje foi bem produtivo, eu consegui editar todos os capítulos que eu precisava, fiquei bem animada. Não prometo que eu vou conseguir na data que eu queria, apesar de estar com esperanças, mas eu não sei como meu corpo vai reagir. Eu espero passar melhor essa semana, porque pelo amor de Deus, semana passada não teve um só dia que eu me senti bem. Se bem que ultimamente me sentir bem é bem raro. O que eu tô buscando é não passar mal todos os dias. Enfim, e também eu sobrevivi a uma ressonância magnética. Eu fiz uma ressonância da coluna. Eu nem sei como é o interior daquela máquina, porque eu fechei os olhos, eu me recusei a abrir os olhos até que eu tivesse fora daquele troço. Mas é tanto barulho, é uma agonia tão grande que eu não desejo pra ninguém. Não querendo assustar, mas já assustando, eu acho que é um dos piores exames que eu já fiz e assim, não consigo repetir ele. Mas eu estou feliz porque eu sobrevivi, não precisei de anestesia e eu fiz o exame inteiro, por mais que eu achasse que eu não ia aguentar, mas eu aguentei. Agora é a ansiedade de esperar o resultado para ver se tem alguma lesão, alguma coisa na minha coluna. Tenho mais alguns exames para fazer, infelizmente, porque parece que essa odisseia nunca acaba. Chegaram 2 livrinhos novos essa semana aqui, da semana do Dia do Consumidor, que eu comprei em promoção. O terceiro e último livro da trilogia Era Uma Vez o Coração Partido. E o segundo livro de Uma Janela Sombria. Eu acho que é Uma Janela Sombria. Esse aqui eu já li o primeiro, gostei bastante, mas eu tô com medo porque eu recebi alguns spoilers do que vai acontecer. E eu tô com medo de ler e me decepcionar, mas eu gosto muito dessa autora, é uma das minhas autoras favoritas e eu tenho boas expectativas pra isso. Esse aqui eu comprei o segundo porque, pelo que eu vi na internet, é uma duologia, então eu tô com a duologia completa pra poder ler os 2 livros. Ainda não li o primeiro. Não sei bem o que esperar dessa semana, vou fazendo as coisas conforme eu vou conseguindo, porque eu percebi que é isso que tá funcionando. Porque semana passada eu planejei muitas coisas e deu tudo errado. Mais uma coisa eu posso garantir, a minha obsessão completa por escrita, por livros, voltou com tudo. Não tô conseguindo ler tanto outros livros por causa da edição, porque tá exigindo muito de mim editar esse livro. Mas eu quero só ficar ali olhando para aquele livro, relendo, editando, fazendo o melhor que eu posso. Tenho que decidir os próximos passos depois que eu terminar de editar, mas isso fica para depois. Mas por agora eu só quero mergulhar nesse livro e dar o meu melhor. Calor sempre piora todos os meus sintomas e hoje tava muito calor, então todos os meus sintomas estavam muito piores. Tive que parar, tive que colocar as pernas pra cima, tive que dar um tempo em tudo. Mas eu consegui bater a minha meta
de capítulos revisados. Já sei que eu não vou conseguir terminar no dia que eu queria, mas eu vou terminar bem próximo, porque no dia que eu queria eu vou fazer um exame, uma endoscopia, e não vai dar para revisar os capítulos estando com anestesiada, né? Nos capítulos de hoje aconteceu uma coisa muito importante que vem perpassando assim na história desde o início, que uma hora ia acontecer e ela finalmente aconteceu. Agora a gente vai lidar com as consequências disso. Os capítulos de hoje foram os que mais tiveram ação entre todo o livro. Acho que foram os capítulos que mais envolveram magia, espada e luta. Apesar de não ser uma luta tão convencional assim, a protagonista teve que penar para acontecer algumas coisas. Não vou dizer se deu bom ou se deu ruim, porque vocês vão ter que ler o livro para saber. Mas que a bichinha sofreu, ela sofreu. Estamos caminhando para o fim do livro. Os próximos capítulos vamos ver as consequências de muito do que aconteceu no livro inteiro. E vamos começar a ver o destino de alguns personagens. Poucas coisas foram mudadas. Eu mudei um pouco a estrutura de alguns diálogos. Eu tirei algumas coisas que estavam dando repetição, que não estavam encaixando com a personalidade dos meus personagens, que agora eu sei muito mais sobre esses personagens. Então eu mudei algumas coisinhas. Mudei alguns diálogos que estavam expositivos demais e deixei um pouco pro leitor notar algumas coisas. Eu sempre tenho esse medo, será que eu tô explicando de mais ou de menos? Será que as pessoas vão entender? Mas a gente tem que confiar nos leitores também. Hoje eu falei, por causa do calor, foi um dia bastante difícil, mas eu fiz esse colarzinho aqui hoje, o anel já tava feito. Mas eu fiz o colarzinho pra combinar com o anel e com a pulseira, só que a pulseira agora tá com a minha mãe. E eu comecei a ler Ataque dos Titãs, volume 7. Eu tô gostando bastante dessa série. No mais, tentei sobreviver a esse calor. O resultado da minha ressonância magnética saiu. Eu sei que deu alguma coisa errada, não entendi o que. Agora eu preciso levar pra minha médica. Vamos esperar que amanhã seja melhor e as cenas dos próximos capítulos. Estamos na reta final, faltam poucos capítulos e o epílogo. Os capítulos de hoje, eu acho que eu escrevi o mais triste de toda a história. A personagem acabou de passar por algo que ia acontecer, a gente sabe desde o começo da história que ia acontecer, mas só aconteceu agora e de um jeito que ela teve que passar por todas as aventuras antes para conseguir ser capaz de superar o que aconteceu nesse capítulo. Acabou que nem eu falei, eu vou fazer um exame que eu vou tomar anestesia, então eu não vou conseguir terminar bem na data que eu queria terminar, que eu marquei que era a data para mim terminar, mas eu vou terminar muito próximo, vai ser pouca coisa assim. E isso me fez pensar muito em produtividade, assim, nesse pensamento meio capacitista que a gente tem, de sempre tem que estar produzindo nessa sociedade, que você tem que fazer tudo, muita coisa, senão você tá perdendo tempo, você não tá merecendo descanso se você não fez 1000 coisas num dia. E sendo PCD e cronicamente doente, é claro que essa sociedade não foi moldada pensando em pessoas como eu. E convenhamos, esse pensamento não faz bem até para quem é saudável. Tipo, eu tava pensando muito que agora que eu tô editando o livro, assim, nos últimos tempos eu não tô lendo mais tanto quanto eu costumava ler. O que é ruim, porque eu amo ler, é claro, né? Eu sempre quero conhecer histórias novas, tem histórias incríveis me esperando para conhecer. Só que eu tô passando por um momento muito difícil. Eu tô passando por vários exames, novos diagnósticos. Eu não sei o que vai acontecer comigo, com a minha vida, com a minha saúde. Então é um momento que é meio difícil pro meu cérebro encarar histórias novas. Porque tem toda a questão do seu cérebro se apegando a novos personagens, lidando com coisas que nunca viu, lidando com situações que nem sempre o nosso cérebro consegue diferenciar o que é real, o que não, das coisas que a gente tá vivendo quando tá lendo. E convenhamos, ultimamente meu cérebro não tá tendo descanso de coisas para lidar, de coisas para pensar. E ler histórias novas não sempre vai dar certo. Meu primeiro pensamento nem foi, ai, eu tô passando por um momento muito difícil, é por isso que eu não tô lendo tanto. Meu pensamento foi, ai, perdi a capacidade de ler, agora
O meu cérebro tá virando uma gelatina, o que eu faço, que inclusive as minhas doenças também afetam muito o pensar, tem a névoa mental, né? Mas não, isso não vem ao caso. Eu peguei um livro que eu escrevi há algum tempo, porque eu queria ler ele e queria ver o que eu ia fazer, tipo, fora desse projeto que eu tô trabalhando. E eu li em algumas horas, 230 e poucas páginas. Aí eu entendi, eu não perdi a capacidade de ler, o meu cérebro só tá lidando com muita coisa. E como era um livro que eu escrevi, eu sabia de tudo que ia acontecer, meu cérebro falou: de boa, vamos em frente com esse. O que eu quero dizer é que a leitura, ela pode ser uma forma de conhecimento, ela pode ser uma forma de divertimento, entretenimento, uma forma de você aprender, uma forma de você ver outros pontos de vista. E ela é afetada pelo que acontece com você e com sua vida. Ela é afetada pela sua visão. Ela é afetada por o que você viveu. Por isso tem alguns livros que conversam muito mais com a gente do que outros. Então, se ninguém te disse isso hoje, você merece descansar, tá? Você merece fazer algo só porque te deixa feliz. E agora eu resolvi pegar o meu bordadinho que eu tava jogado ali de canto. Fazia tempo que eu não pegava nele. Agora me deu vontade e eu tô fazendo. Tô bem nervosa com o exame que eu vou fazer, apesar de fazer esse exame desde os 11 anos, acho que. Mas ele nunca me deixa mais calma. Mas muito animada com o comeback do BTS. A gente vai fazer um piquenique aqui em casa enquanto a gente assiste o show do BTS. Porque também, se você gosta muito de alguma coisa e ela não faz mal a ninguém, ela só te dá felicidade, então goste, seja fã. É maravilhoso. Enfim, era só pra falar dos capítulos de hoje, mas acabei falando de outras coisas. Mas acho que também tem a ver com esse livro, porque esse livro fala muito de você percorrer o seu caminho, achar o que você ama, você gostar das coisas que você gosta sem precisar da aprovação das outras pessoas, você ser quem você é. A personagem do livro, desde o começo, passa por vários julgamentos da sociedade e acaba se bastando. As pessoas que ela ama estão lá com ela e é isso que importa. Ela se ama e é isso que importa. Enfim, faltam poucos capítulos. Ainda não vou terminar esse livro, não vai ser publicado assim que eu terminar essa edição, porque tem muitas outras edições. Ainda tem revisão, ainda tenho que fazer capa, mapa. Não era um livro que ia ter mapa, mas a minha beta acabou falando que ela ficou meio perdida enquanto eu tava lendo. E aí eu tô fazendo um mapa. Faltam poucos capítulos, não sei se eu fico feliz ou triste, porque tá passando, apesar de ter que fazer mais edições no texto, mas tá passando a minha parte preferida, que é mexer no texto. E tá chegando a minha parte mais temida, que vai ser o marketing. Vou ter que pensar em como vender e como alcançar mais pessoas, mas isso a gente pensa depois. Vamos focar no texto. Fazem alguns dias que eu não gravo nenhum pedaço desse vlog, que eu não mexo no meu livro. Foram dias muito difíceis. Tiveram dias que eu passei mal, tiveram dias que eu não consegui fazer nada. Fiz uma endoscopia bem no dia que saiu o álbum do BTS. Eu ouvi mesmo com anestesia e tudo. Ela tava anestesiada e tava ouvindo. Inclusive, eu continuo ouvindo todos os dias, em tanta repetição que o meu Spotify chegou a travar até. Eu adorei esse álbum, eu fico ouvindo todas as músicas, assim, tem uma que não é minha preferida, mas o resto eu amei muito. A gente teve um piquenique para assistir a transmissão do BTS na Netflix. Basicamente, hoje em dia eu só uso o meu Instagram para acompanhar coisa do BTS. Agora, falando de mim, eu continuo assim meio mal. Eu acho que eu tô pegando uma gripe, então eu já tenho doença crônica. Pegando gripe, assim, tô só o pó, assim, sabe? Nem sei como eu tô aqui falando com vocês. Eu tô tendo que ter muita
muita força pra estar aqui falando, fazendo esse vídeo. Mas hoje, depois de dias passando mal, depois de dias sem conseguir fazer nada direito, eu consegui trabalhar em alguns capítulos do livro. E a gente tá na reta final, tá muito próximo de terminar essa segunda edição. Eu tô muito feliz com a história, com como as coisas estão. Já estou vendo algumas opções de leitura crítica, que eu vou mandar esse livro ainda pela leitura crítica e depois editar o que essa leitura falar que eu tenho que melhorar. Eu mudei algumas, continuo mudando algumas coisas, poucas coisas, mas assim, em questão de diálogo, em questão de tipo, acho que não combina muito com esse personagem falar ou fazer isso nesse momento. Acho que não combina muito pro arco desse personagem para ele fazer certas coisas. Os capítulos editados, a protagonista passou por alguns desafios diferentes, por algumas provações que ela já sabia que ela ia passar, mas acabaram sendo muito mais desafiadoras do que ela pensava. Tá passando por uma coisa muito importante para fechar o ciclo dela, para mostrar o quanto ela cresceu, o quanto ela se desenvolveu e o quanto ela aprendeu a se colocar em primeiro lugar. Ela vai ter que passar por um desafio muito grande, por umas escolhas ainda muito grandes para poder chegar ao final da história. A gente começou a ver desfechos de alguns personagens nos últimos capítulos, mas agora ainda mais a gente vai ver o fechamento de a maioria, assim, dos principais, todo mundo vai se fechando os destinos dele. Claro, principalmente focando na A, que é a nossa personagem principal, que é a história dela, sobre a vida dela, sobre como que ela viveu esses desafios que foram apresentados, como ela cresceu e como que ela vai terminar. Enfim, eu tô me sentindo muito mal nesse momento. Eu me forcei até demais para conseguir editar esses capítulos, mas eu precisava fazer isso porque senão eu não ia ficar em paz. Faz dias que eu só tô passando mal e não consigo editar nada. Acabei de tomar um remédio. Tenho uma consulta muito importante. Eu consegui uma vaga com uma consulta muito importante pra essa semana. Então ainda tem isso, que eu estou assim, bem nervosa. Eu não sei o que vai acontecer, né? Então, a maior parte da minha vida tá meio paralisada, assim, de tipo, não tô conseguindo ler direito. Eu consegui me forçar pra editar esses capítulos, mas o resto, assim, tá tudo meio paralisado. Eu quero fazer muitas coisas, mas não consigo. Mas a gente vai lidando. Como toda vez que eu começo a planejar alguma coisa, a minha vida vem e dá um plot twist. Mas vamos começar do começo. Eu terminei a primeira edição do meu livro um pouquinho depois do que eu tinha previsto, mas não tanto. Eu gostei muito de como ficou no total. Agora eu vou dar um tempo de olhar esse livro para reler ele de novo com novos olhos. O epílogo também eu mudei algumas coisinhas, o tanto de tempo que se passava no epílogo, principalmente, que eu achei muito próximo. Eu mudei um pouquinho mais pra frente, mas em geral a estrutura é a mesma. E eu já estava planejando mandar esse texto agora para leitura crítica. Só que aí que entra o plot twist. Faz alguns dias já que eu terminei de editar esse livro e não coloquei nada pra frente, não consegui gravar nada, porque um dia depois de eu ter terminado, eu fui na minha consulta muito importante que eu falei que eu precisava ter. E a médica falou que eu precisaria ser internada. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu já fui internada uma vez e saí completamente traumatizada. Inclusive tem um vídeo, procurem aí, que tem um vídeo falando sobre toda essa experiência horrível que eu tive. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, provavelmente eu já fui internada. Já estou fazendo as coisas que eu preciso fazer lá. Na minha primeira internação, uma das coisas que mais me traumatizou foi fazer uma punção na coluna, aquele que eles enfiam uma agulha enorme dentro da sua coluna. Aí eu tive reação, eu tive dias que eu não podia nem me mexer de tanta dor e eu vou ter que fazer de novo. Então eu estou aterrorizada e eu também vou fazer um novo tipo de tratamento que eu nunca tinha feito antes, que é um tratamento que vai me deixar muito vulnerável. Então o medo tá aí e tá muito forte. E enquanto eu faço esses tratamentos, eu vou ficar no mínimo 5 dias internada no hospital. Eu não posso mexer no meu livro, eu não posso planejar novas coisas pro meu livro. Inclusive, agora tá sendo difícil gravar esse vídeo, fazer outras coisas, além de pensar que eu vou ser internada, que eu vou passar no mínimo 5 dias no hospital, fazendo coisas que eu não queria fazer, fazendo exames, fazendo novo tratamento.
Até esse é um dos motivos que tá sendo tão difícil manter as redes sociais. Eu tô tentando o meu máximo, mas tem dias que eu simplesmente não consigo fazer nada, produzir nada para as redes sociais. Inclusive, se vocês quiserem ficar mais próximos de mim e ver mais, acompanhe aqui o YouTube, que eu estou devendo um pouco nas outras redes, mas eu tô tentando manter presença como eu consigo, né? Ultimamente eu não tô conseguindo ler, eu não tô conseguindo fazer quase nada, sabe? É uma ansiedade muito grande do que vai acontecer, se eu vou ter reações às coisas que eu vou fazer no hospital. Inclusive, eu saí traumatizada da ressonância magnética, dizendo que eu nunca mais ia entrar numa máquina daquela na minha vida, e eu vou ter que entrar de novo. Enfim, eu prometi no último vlog que seria mais pra cima esse vlog, que seria vamos fazer coisas. Mas a vida tem dessas. Enfim, vou deixando esse vlog por aqui. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos sobre o meu livro, aguardem. Mas primeiro vamos respirar e passar porque tem que passar. Ainda vamos ter vídeos sobre capa, sobre diagramação, sobre mapa, sobre tudo envolvendo esse livro. Vocês vão ver muito mais sobre essa curandeira. Ainda vai vir pra vocês. Eu vou fazer o meu máximo pra dar o melhor. Deixa seu like pra apoiar meu canal, que vai ser muito importante pra mim. Se inscrevam para mais livros e arte e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!